Irmãos, se inscrevam-se no canal, aperte esse sininho também para receber os vídeos novos, os estudos novos, e que Deus os abençoe. Irmãos, esse é um complemento adicional ao último vídeo, que eu falei sobre a descendência de Abraão. Então, vou falar sobre Apocalipse, capítulo 7. Se você abrir, você vai ver que vai falar sobre os 144 mil selados, né? Fala sobre as 12 tribos, os 144 mil selados, né, naqueles dias finais, dentro da última semana de Daniel. Vai falar isso do verso 1 até o verso 8, né? É como que está puxando para a restauração das 12 tribos. Muito interessante, né? Aí no verso 9, parece que João vai mudar de assunto. Vai falar assim: depois dessas coisas, olhei e vi grande multidão, que não podia se contar. Muitos aí, eles mudam o assunto, né? Porque se você ver o título em cima do texto, vai dar outro título, né? Aqueles títulos que ficam em cima do texto são títulos da tradução, da interpretação da pessoa que editou, né? Aquela versão. Só que muitas das vezes tira o foco do que está sendo dito ali no texto. Mas no verso 9 vai falar assim: depois dessas coisas, que é os 144 mil selados, eis que eu olhei e vi grande multidão que não podia se contar. Sendo que na verdade isso está vinculado aos versos anteriores. Está vinculado aos 144 mil. Parece que não, né? Mas está vinculado, né? Por quê? Porque João ele viu uma grande multidão que não podia se contar. Isso te lembra de quem? Isso te lembra da descendência de Abraão. Porque Deus prometeu para Abraão que a sua descendência seria como a areia do mar e como as estrelas do céu. Não podia se contar. Então, o que João viu ali foi a descendência de Abraão. Toda a descendência de Abraão, né? Então, você sabe que de Jacó veio as 12 tribos, né? E as 12 tribos de Jacó formou o Israel. Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Israel está representada nas 12 tribos, né? E as 12 tribos é o quê? É a descendência de Abraão. Como eu falei no último vídeo, houve uma divisão das 12 tribos, né? E assim, essas tribos foram espalhadas, 10 foram espalhadas entre as nações, 2 permaneceram em Jerusalém, que é a casa de Judá, que são os judeus nos dias de hoje. Mas Deus prometeu pelos profetas, você vai ver Jeremias, Isaías, Oséias, né? Que Deus iria restaurar as 12 tribos, tornar as 12 tribos uma só, né? E você vai ver ali em Apocalipse capítulo 7, né? Verso 9, que uma grande multidão estava ali. João viu uma grande multidão e não podia se contar. Ou seja, essa era a descendência de Abraão. Não podia se contar. Isso vai te levar para Gênesis. Isso vai te levar para as promessas que Deus fez para Abraão. Aí João complementa: uma grande multidão que não podia se contar. Gente de todos os povos, línguas, tribos e nações. Então você vai ver que são gentios que estão ali. Mas também tem judeus ali. Tem judeus, tem gentios, tem gregos, tem romanos, tem muçulmanos, tem asiáticos, tem africanos, tem europeus, tem americanos, nós brasileiros. Ou seja, os gentios, eles estão ali naquela grande multidão. Aqueles que creem em Cristo estão ali naquela grande multidão. Porque aquela grande multidão que João está vendo é a promessa cumprida. A promessa que Deus deu a Abraão. Toda a sua descendência está ali, né? Então você vai ver, isso é poderoso, né? Aí João vai complementar, dizendo que eles estão de vestes brancas, né? De vestes brancas, e estão de pé, diante do trono de Deus e do Cordeiro, né? Estão ali de pé, com vestes brancas, diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, de Cristo. Então você vê que toda a descendência de Abraão está ali. Na verdade, os que estão ali, de vestes brancas, são os que foram arrebatados, na verdade, né? Foram arrebatados, representando toda a descendência de Abraão. Os que foram arrebatados vivos no arrebatamento, eles estão ali diante do trono de Deus e do Cordeiro, né? Então você vê assim a grandeza dessa revelação. Você vê que João está querendo mostrar algo ali profundo, embora muitos dividem esses 2 textos que eu estou falando, no capítulo 7. Até o verso 8, tá parecendo que está falando uma coisa, e do verso 9 em diante parece que está falando outra, mas o assunto é o mesmo. Então ali naquele momento é cumprida a promessa da descendência de Abraão, é cumprida a promessa do pastor que iria pastorear suas ovelhas, que é Cristo. Você vai ver no texto falando sobre isso.
Então Deus restaurou a descendência de Abraão, Deus restaurou as 12 tribos, e elas estão ali diante do Cordeiro de Deus. Isso está relacionado com Oséias capítulo 6. Eu usei esse texto, né, no último vídeo. Oséias capítulo 6 vai falar sobre Efraim e Judá, que foram despedaçados, né, que foram espalhados e foram despedaçados, né, foram vendidos a outros povos, viraram escravos, apanharam dos demais povos por maldição. E você vai ver que os dois ali, em Oséias capítulo 6, eles dizem: olha, vamos buscar o Senhor, voltemos ao Senhor, porque Ele vai nos curar, porque Ele vai nos revigorar. Aí ali vai dizer no final do verso 1 e no verso 2 vai dizer que o Senhor despedaçou Efraim e Judá, a casa de Efraim e a casa de Judá, que são as duas casas que foram divididas, que Deus despedaçou elas, e que em 2 dias Deus iria revigorar essas duas casas, e ao terceiro dia Ele iria ressuscitar as duas casas, ao terceiro dia, né? Ou seja, na ressurreição de Cristo, Ele juntou as duas casas, mas em um só corpo. É algo literal que acaba se tornando espiritual. Ele pega as 12 tribos, divide as 12 tribos, né, nos dias de Roboão, ele divide as 12 tribos e promete pelos profetas que iria restaurar as 12 tribos. Mas só que na verdade ele restaura as 12 tribos no seu corpo, no seu próprio corpo, no corpo que foi levantado na ressurreição. Ele restaurou as 12 tribos em uma só, como diz em Oséias capítulo 6, ele restaurou as 12 tribos em uma só. E esse corpo dele é chamado de igreja. A igreja, irmãos, ela é a restauração das 12 tribos. É algo que é muito difícil para muitos entenderem, mas a igreja é a restauração das 12 tribos. Não há salvação fora do corpo de Cristo, não há. Porque muitos têm entendido, já entendi também assim, por muito tempo acreditei, que há uma dispensação da graça para a igreja, o corpo de Cristo vai ser arrebatado, e depois que houver o arrebatamento do corpo de Cristo, da igreja, vai ter outro tipo de salvação. Aí Deus vai se voltar para Israel, na grande tribulação, nos 7 anos. Aí Deus se volta para Israel. Aí o homem que criou essa teologia do pré-tribulacionismo, ele diz que vai acabar o tempo da graça, o arrebatamento, antes dos 7 anos. E nos 7 anos Deus vai salvar Israel conforme antigamente. Eu vou ter que cumprir a lei de Moisés, o templo vai ser restaurado, eu vou fazer sacrifício no templo, né? Vai voltar o altar de holocausto, vai voltar os utensílios da casa, e Deus vai aceitar esse sacrifício. Onde é que está isso, né? Os profetas disseram isso? Os profetas, os apóstolos, Jesus disse isso? Então, se ninguém disse isso, essa revelação é extra bíblica, né? Não vai haver salvação fora do corpo de Cristo. Não vai haver. O corpo de Cristo vai ser salvo, irmãos. E depois do corpo de Cristo ser salvo, começa o milênio. É um assunto que a gente tem que até trazer depois, né? Em outro vídeo. Mas, né? A gente percebe aí que há um entendimento errado. A igreja é a restauração das 12 tribos. Oséias, capítulo 6, verso 1. Cristo ressuscitou ao terceiro dia e levantou as duas casas. Levantou as duas casas em seu corpo, na ressurreição. Por isso que Paulo diz que não há distinção, não há diferença entre judeu e gentil, não há diferença entre o circunciso e o incircunciso, não há diferença. Por isso que Pedro foi enviado à circuncisão e Paulo foi enviado à incircuncisão, para que ambos possam compreender com a vontade de Deus. E ambos possam compreender que são um só corpo em Cristo. Só há um acesso a Deus, que é por meio do Espírito, por meio do Espírito Santo. Então, irmãos, Deus ele fez isso. Foi um plano muito elaborado, muito bem elaborado. Foi um projeto que Deus criou. Só que hoje muitas pessoas não conseguem compreender essa questão, né? Então, irmãos, o corpo de Cristo, a igreja, é a restauração das 12 tribos. Deus não vai depois de visitar Israel. Pelo contrário, Deus já tem visitado os israelitas segundo a carne, os judeus. Os judeus, que representa a casa de Judá, que é formada pela tribo de Judá e de Benjamim. Os judeus estão sendo visitados. Pesquisa, né, na internet para ver quantos judeus têm sido alcançados. Muitos judeus não têm compreendido, sim, não têm compreendido o Evangelho de Cristo. O Espírito está trabalhando para isso. É um processo, né? Como muitos gentios, muitos cristãos também não compreenderam o Evangelho de Cristo, né? Quanta heresia dentro da igreja, né? Assim como muita heresia também há dentro do judaísmo. Judaísmo messiânico, né? Então, Deus está trabalhando, Deus está operando. Deus está processando em nossos corações a sua verdade. Ele está dando entendimento aos poucos para os seus servos. Temos que ter paciência com isso, né? Então a gente vê, irmãos, que algo simples de se entender, algo que é difícil de se engolir, na verdade. Mas as 12 tribos estão restauradas no corpo de Cristo. E lá em Apocalipse capítulo 7, o texto que nós estamos falando aqui, a grande multidão que não podia se contar, aquele é o corpo de Cristo.
aquele dali era o corpo de Cristo, né? Você vai ver ali, que vai dizer, nos versos assim para frente, vai falar sobre o tabernáculo, né? Que eles estão diante do trono de Deus, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, razão pelo qual estão diante do trono de Deus e do Cordeiro de Deus. E diz que Jesus, o Cordeiro, vai introduzir eles no tabernáculo. Porque tu sabe que o tabernáculo é depois da expiação, onde o sumo sacerdote ele sai do Santo dos Santos e pega o povo que recebeu a redenção e leva para os tabernáculos, né? A sétima festa. Então ali é a imagem de Jesus Cristo. Ele voltou, ele saiu do Santíssimo Lugar, ele saiu do Santo dos Santos como sumo sacerdote, ele saiu de lá de dentro, encontrou com o povo aqui, buscou o seu povo aqui na terra, e agora ele vai introduzir o povo nos tabernáculos. E os tabernáculos, real, a realidade dos tabernáculos é Deus tabernaculando sobre o seu povo. É Deus se tornando um só com o seu povo. Se tornando um só corpo com o seu povo. Olha o mistério aí, né? O mistério que é difícil de se entender, mas esse é o mistério. Quem tem sabedoria, quem tem entendimento, entenda. Deus se tornando um só com o seu povo no tabernáculo. E essa é a bodas do Cordeiro. Nas bodas, o homem e a mulher não se tornam um só no casamento? Então, nos tabernáculos, Deus e o seu povo, que é o corpo de Cristo, se tornam um só. Interessante, né? Então, esse é o propósito de Deus, né? E o arrebatamento da igreja será assim, irmãos, o corpo de Cristo sendo arrebatado. Você imagina Cristo arrebatando metade do corpo, a cintura para cima, antes dos 7 anos, e depois dos 7 anos ele arrebatando a cintura para baixo. Não tem sentido, né? Ou então Cristo se deitando com a sua noiva, com uma noiva antes dos 7 anos, e no final dos 7 anos ele vai se deitar com outra noiva, cometendo adultério. Jesus não é ministro do pecado, né? Paulo disse isso em Gálatas capítulo 2. Então, irmãos, é um só corpo. E Cristo ele vai vir buscar o seu corpo. Porque existe um corpo espiritual de Cristo. Mas vai haver um corpo literal também. Quando o corpo ele se juntar ao cabeça no arrebatamento, né? Então isso é um mistério de Deus. Então quero também falar sobre Romanos capítulo 11, né? Que é muito mal entendido também. Romanos capítulo 11, verso 25. Você pode conferir depois na tua Bíblia. Romanos 11, verso 25. Paulo fala assim: irmãos, não quero que ignoreis este mistério. Tá Paulo falando de mistério, né? Toda vez que ele fala de mistério, ele vai estar falando sobre o mistério de Efraim e Judá, das duas casas, da restauração. Ele está falando do mistério da casa de Efraim, as 10 tribos que se tornaram gentios. Vai falar sobre isso. Quando ele põe a palavra mistério, ele vai relacionar esse assunto. Vai falar assim no verso 25, Romanos 11. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, que o endurecimento ele veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo o Israel será salvo. Irmãos, isso daí tem uma porção de interpretação. Uma porção de interpretação. Inclusive, usam isso daí para defender o arrebatamento antes da grande tribulação. Mas será que é assim? Paulo está falando o seguinte. Ele está falando de um mistério. Ele está falando que o endurecimento veio em parte, de parte, os judeus. Por quê? Porque a pedra foi posta, né, na esquina. E muitos tropeçariam nessa pedra. E esses que tropeçariam nessa pedra era quem? Os judeus. Você pode ver a parábola do filho pródigo, que está relacionado a isso, né? Porque os judeus ficaram enciumados, porque Deus trouxe os gentios. Deus trouxe as 10 tribos de volta. Ou seja, as 10 tribos estavam pecando. Eles tinham se desviado, eles tinham saído de Jerusalém, eles tinham adorado outros deuses em montes altos, eles tinham feito uma porção de coisa. Fizeram aliança com os estrangeiros, casaram com os estrangeiros, e Deus chama de volta as 10 tribos, os gentios. Olha só. E os judeus estavam na casa. Não tem um filho pródigo? Não tem um filho que estava na casa? Ficou com enciumado. Ah, o senhor deu um cordeiro, o senhor deu um animal por sacrifício. Ele estava lá prostituindo, ele estava lá comendo comida de porcos. Eu estou aqui, você nunca fez isso para mim? Ciúme do judeu, né? Então o endurecimento veio aos judeus, porque ele trouxe os gentios. Ele trouxe aqueles que estavam incircuncidados nas nações. Os gentios, as 10 tribos. Somos nós. E aquele filho que estava em casa, o judeu, ele ficou o quê? Enciumado. Olha quão profundo é o entendimento. Quando você começa a entender e compreender as coisas de Deus, você começa a entender outros textos. Por isso que eu sempre falo isso aqui, né? Então você vê, irmãos, ali houve uma dureza, né? Em parte de Israel, os judeus. Paulo está falando isso, no verso 25 e 26. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quem é a plenitude dos gentios? Se você falar naquele texto que eu mostrei no último vídeo, Gênesis capítulo 48, no verso 19, quando Jacó ele vai abençoar os 2 filhos de José, ele toca suas mãos, né, ele cruza suas mãos e dá a primogenitura não para Manassés, que é o primogênito, mas para Efraim. Ele abençoa a Efraim e diz que Efraim teria sua descendência como multidão de nações.
Se você for pro hebraico, irmão, puxar do hebraico, você vai ver ali algo assim muito profundo, né? Porque no hebraico, a multidão de nações também está como plenitude de nações, né? No hebraico você vai puxar, você vai ver que a palavra multidão está relacionada à plenitude. Então o que acontece? Quando Jacó ele abençoa a Efraim, ele diz que Efraim seria plenitude das nações. E Paulo sabia disso. Paulo conhecia o hebraico. Então, Efraim é conhecido como plenitude das nações. Então, quando Paulo fala que o endurecimento veio em parte a Israel, que é os judeus, a casa de Judá, ele diz que antes iria entrar a plenitude dos gentios, que é Efraim. Então ele está querendo dizer assim, irmãos, o endurecimento veio à casa de Judá, aos judeus, até que a plenitude dos gentios, Efraim, haja entrado. E por que ele disse isso? Porque ele sabe também que Jeremias disse que Efraim é o primogênito de Deus. Jeremias disse que Efraim é o primogênito de Deus. Eu não estou me lembrando o capítulo que está aqui. Vocês podem me perguntar, até nos comentários aí. Mas Jeremias diz que Efraim, ele é o primogênito. Então você sabe que o primogênito chega primeiro, né? Primeiro o primogênito, aí depois vem por ordem os demais. Ou seja, o primogênito de Deus é Efraim. Então por isso que primeiro entra Efraim, a plenitude dos gentios, e depois Judá. Mas isso não quer dizer que os gentios vão ser arrebatados antes dos 7 anos e depois vão os judeus, não. É porque Deus está querendo que Efraim ele entre na oliveira, enxertado na oliveira, e Judá sendo restaurado, e assim todo o Israel junto será salvo. Todo o corpo será arrebatado, né? Tá vendo como muda o sentido, né? Depois que algumas coisas são encaixadas, né? Então esse é a visão, essa é a mentalidade do apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos, capítulo 11, né? O endurecimento veio, os judeus que estavam em Jerusalém, eles estavam ainda na aliança, mesmo que quebrando, estavam na aliança, não foram rejeitados por Deus. Eles rejeitaram a Deus, na verdade, né? Deus não rejeitou eles, mas Deus rejeitou Efraim. Oséias capítulo 2, né? Verso que eu li. O segundo filho de Oséias, desfavorecida. Deus rejeitou a Efraim e não voltaria mais ter misericórdia de Efraim. Só que Deus é misericordioso, né? Ele prometeu no capítulo 2 que teria misericórdia, chamaria desfavorecido novamente. E aquele que não quer a chamada de não meu povo, voltaria a ser povo de Deus. Então, irmãos, olha só as maravilhas, né? Então, o arrebatamento da igreja é o arrebatamento das 12 tribos. Você vai ver no profeta Isaías, né? Isaías, por exemplo, quando você vê Isaías falando que Deus vai recolher nos 4 cantos da terra os filhos de Israel e vai levar para Sião, ele está falando do arrebatamento. E vai recolher nos 4 cantos da terra. Se você ver o contexto, está falando de perseguição, de aflição. Ou seja, os filhos de Israel estavam espalhados nos 4 cantos da terra, sendo afligidos, sendo perseguidos, sendo maltratados. E chegaria um momento que Deus iria pegar, Deus ia retirar os filhos de Israel dos 4 cantos da terra e levar para Sião. E onde que é Sião? Sião é o Monte Sião. O Monte Sião é a Nova Jerusalém, que vai vindo alto, né? Então isso é uma promessa de Deus para o seu povo, né? E nós somos os filhos de Israel. Nós somos os descendentes de Abraão. Você é? Amém. Eu também sou. Assim acredito que sou. Então, irmãos, há uma promessa. Deus vai nos restaurar. Deus ele vai nos salvar. Deus ele vai nos arrebatar. Basta nós andarmos em obediência, como também andou Abraão, né? Nos mesmos passos da fé. Amém, irmãos? Esse é um complemento do último vídeo, tá? Que os irmãos possam, se não viu o último vídeo, veja o último vídeo. Possam conectar com esse. E assim muitas coisas vão ser compreendidas pelos irmãos, amém? Gostaram do vídeo? Foi edificante? Então dê um joinha aqui e compartilhe com outros irmãos para que também sejam edificados.